coração do sertão vivia um humilde fazendeiro conhecido por todos como o Senhor Justino. Este homem acabara se tornando bastante conhecido na região que morava, por ser um homem bastante trabalhador e dedicado às suas terras. Muitas foram as suas lutas juntamente com a sua esposa para sobreviver do que a terra tinha a lhe ofertar. E mesmo com tantos percalços, Justino e sua amada esposa nunca desistiram das terras que lhes pertencia. Mas então, durante uma noite bastante sombria, enquanto Justino descansava em sua humilde moradia, tão logo ele colocou sua cabeça em seu travesseiro, não demorou muito para que ele passasse a ouvir estranhos ruídos que pareciam vir das redondezas de suas terras. A princípio ele acreditou que era apenas o barulho habitual da natureza noturna. Mas com o passar das noites, os sons se tornaram mais nítidos e perturbadores. E com o decorrer do tempo, Justino percebeu que algo sinistro estava à espreita de sua propriedade. Então não demorou muito para que, com o passar dos dias, seus animais começassem a desaparecer misteriosamente. Intrigado com os acontecimentos que vinham ocorrendo, Justino passou a buscar evidências do que poderia estar acontecendo. E certo dia, quando caminhava por entre algumas árvores, acabou encontrando marca de garras profundas em algumas árvores que existiam ao redor de sua propriedade. O medo de não saber com o que estava lidando não somente tomou conta de Justino, como também começou a consumir aquele pobre homem, pois ele sabia que algo maléfico rondava suas terras. Então, quando foi durante uma noite fria e a lua cheia se encontrava em seu total plano no céu, Justino acabou testemunhando o horror que vinha se impregnando por cada canto de sua propriedade. Um ser monstruoso, metade homem, metade lobo, emergiu das sombras. E no mesmo momento que se revelou aos seus olhos, acabou atacando seus preciosos animais. Tal criatura era um lobisomem sanguinário, com os olhos brilhantes em um tom ameaçador. Aquela criatura revelou-se como responsável pelos ataques devastadores e também completamente vorazes. Justino, determinado a proteger seus pobres animais, enfrentou o lobisomem com coragem e astúcia. Mas infelizmente o que ninguém sabia era o que o destino tinha lhe reservado. Justino fortificou sua casa e buscou meios de defender suas terras da fera noturna. No entanto, a batalha se intensificou ainda mais quando o lobisomem passou a direcionar sua ira para a própria moradia de Justino, ameaçando não somente a sua segurança, mas também a segurança de sua amada esposa. Com bravura e determinação, Justino enfrentou o perigo iminente, buscando aliados e conhecimento sobre o misterioso ser que assolava as suas terras. A luta deste homem se tornou uma saga de coragem, esperança e sobrevivência enquanto ele se encontrava envolvido em um mortal confronto contra um inimigo sobrenatural. Foi então, durante uma noite de lua cheia, que Justino enfrentou o lobisomem com coragem e destemor. A batalha foi intensa.
Uivos aterrorizantes ecoavam pela paisagem escura e desolada. No entanto, apesar do esforço heróico de Justino, o destino conspirava, mas não a seu favor. Durante algum momento da luta, enquanto Justino enfrentava aquele ser infernal, ele acabou sendo ferido gravemente pelas garras afiadas da besta. A lua cheia brilhava impiedosamente sobre o campo de batalha, e desta forma também iluminava o momento final de Justino. O lobisomem desferiu um golpe fatal sobre o peito de Justino. Golpe este que lhe rasgou a carne e também lhe quebrou os ossos. Tão logo Justino recebeu o impiedoso ataque, ele caiu imóvel sobre o chão molhado pelo orvalho da noite. A notícia da morte de Justino e do terror que assolava suas terras se espalhou rapidamente, ecoando como um canto sombrio nos arredores do sertão. Alguns diziam que a figura do lobisomem ainda era avistada nas noites de lua cheia, enquanto outras pessoas acreditam que o espírito vingativo de Justino continua a assombrar a região em busca de justiça. Acreditem ou não, o relato de Justino e o lobisomem se transformou em um episódio de terror e perda, lembrando a todos que às vezes o mal prevalece e deixa cicatrizes eternas na alma daqueles que enfrentam as trevas da noite. Boa noite a todos que irão escutar este acontecimento. Acontecimento este que até os dias de hoje ainda assombra minhas noites de sono. Eu me chamo Lúcio Oliveira e todo o ocorrido que será relatado a todos vocês ocorreu tão logo chegou o início das férias escolares. Pois bem, deixo à mercê deste canal estar reportando tais fatos a todos vocês. Era o início das férias escolares, quando eu e mais alguns amigos decidimos aproveitar o tempo livre na tranquilidade de uma casa de fazenda que minha família possuía. Era uma pequena chácara bastante isolada e há muito tempo não era frequentada por ninguém. Tão logo deixamos a cidade para trás, o caminho que percorremos até chegar em nosso destino foi bastante longo. Além de ser por estradas bastante esburacadas, era fácil perceber que teríamos que redobrar a nossa atenção, pois também não era nada difícil pegar qualquer um dos caminhos que vinham a estar à nossa frente e acabar nos perdendo em meio àquela imensidão verde. Boa parte do caminho que percorrimos era feito em meio a trechos de mata, e alguns pontos desses locais a mata era tão fechada que o lugar parecia se tornar noite. Apesar de percorrermos um longo caminho, todos estávamos maravilhados com a beleza do local. No entanto, conforme nos aproximávamos da pequena chácara que minha família possuía, acabei notando algo bastante estranho. Não se via um único animal pelo caminho, e nem mesmo pelas pastagens que existiam nas fazendas vizinhas. E foi assim até que chegamos no local desejado. O lugar era muito bonito e a casa era enorme. Nem mesmo eu lembrava como a casa que existia naquelas terras era tão bonita. Rapidamente tratamos de tirar nossas coisas do carro, enquanto as meninas se ajeitavam nos quartos.
Eu e o restante da molecada tratamos de ajeitar um bom lugar no terreno, pois a intenção era passarmos a noite contando histórias e deixando as meninas assustadas. Conforme a tarde foi se dissipando e dando lugar à noite, eu e meus amigos decidimos acender uma grande fogueira, celebrar o início das férias com bebidas e música alta. E conforme as horas foram se passando, todos nós acabamos nos envolvendo em uma alegria contagiante. Mas foi então que o inevitável aconteceu. A atmosfera descontraída foi abruptamente interrompida. Já era próximo às 9 horas da noite quando todos nós acabamos vendo um dos vaqueiros de uma fazenda vizinha chegar até a porteira de entrada da fazenda que estávamos. Bastou somente que nos aproximássemos um pouco daquele homem para notarmos que ele se encontrava com um olhar alerta e também bastante preocupado. Ele não nos deu nem tempo para que viéssemos a cumprimentá-lo. De certa forma, ele acabou sendo um tanto indelicado com a forma que se dirigia a cada um de nós. Aquele homem pediu para que não ficássemos para fora do rancho a partir daquele horário. E também acabou falando que se não acatássemos ao seu pedido, todos nós corríamos grande perigo. Então ele começou a nos contar que coisas bastante estranhas vinham acontecendo naquela região. E que todo o local vinha sendo assolado por ataques misteriosos durante a noite. Animais vinham sendo mortos. Muitas terras vizinhas nossas vinham sendo invadidas com bastante frequência. E cada vez que isso acontecia, a única coisa que se via durante o dia era um rastro de sangue espalhado por todos os cantos. Ninguém sabia ao certo o que estava causando tudo isso. Foi então que o vaqueiro acabou nos descrevendo uma suposta criatura que poderia estar ocasionando tudo isso. A criatura avistada por estas matas durante a noite percorre este caminho em pé como um ser humano. Também possui pernas longas e braços que quase tocam o chão. Suas mãos são completamente deformadas, parecendo somente pele seca agarrada a ossos. E suas garras são completamente negras, longas e curvadas para dentro. Mas o detalhe mais chocante que todos ouvimos era o fato do rosto deste ser parecer que lembrava a aparência de um lobo. Depois de ouvir tudo que aquele homem tinha a nos falar, nenhum de nós questionou, pois a força das palavras daquele homem mostravam que ele não estava inventando tudo aquilo. A festa do lado de fora rapidamente perdeu a animação. E mesmo todos nós já estarmos dentro de casa, a atmosfera ainda continuava tensa. Mas infelizmente, um dos nossos amigos acabou ficando bastante curioso com tudo o que ouviu. E acabou decidindo sair para a varanda. Lá ele ficou por alguns segundos a observar a escuridão que se impregnava em meio à mata. E passado alguns poucos segundos, ele acabou notando que algo andava em meio à mata e estava à espreita da casa. Apesar de estar bastante escuro, a claridade da lua acabara por revelar o que é que fosse que andava pela mata. Era fácil notar que era uma figura bastante alta e que também possuía os olhos em um tom avermelhado. Lentamente a criatura se aproximava mais e mais da casa que todos nós estávamos. E o que ele acabou vendo, acabou o deixando sem palavras. Tão logo a criatura emergiu da escuridão da mata,
Também já foi fácil identificar com o que estávamos lidando. Para o nosso espanto e medo, o que estava a poucos metros da casa e vinha nos espreitando era realmente o que aquele homem tinha nos alertado. A criatura era um famigerado lobisomem. Quando meu amigo, que se encontrava do lado de fora, recuperou as suas faculdades mentais, ele correu para dentro da casa e pediu para que todos trancassem portas e janelas. O que estava do lado de fora fazia muito, e nós conseguíamos ouvir os seus gritos aterrorizantes e também os seus passos pesados ao redor da casa. Cada um de nós foi tomado pelo medo e pela aflição. A criatura passou a investir ataques contra as paredes e portas. E quando estava prestes a derrubar a porta que dava entrada à sala onde todos nós estávamos, os gritos e rosnados que a criatura emitia acabaram sendo cortados por uma grande saraivada de tiros. E à medida que ele era atingido, o lobisomem também se afastava mais e mais. Somente depois de alguns segundos o silêncio tomou conta de tudo. Foi então que acabamos ouvindo as batidas na porta da frente. E para o nosso alívio, a voz que se pronunciou naquele momento era a voz do vaqueiro vizinho. Tão logo a porta foi aberta, mais uma vez aquele homem nos alertou, e em suas palavras, havia uma certa urgência que saíssemos daquele lugar e retornássemos para a cidade. Aquele homem acreditava que o lobisomem provavelmente voltaria ainda mais enfurecido. E desta vez não teríamos uma segunda chance. Assustados e agradecidos pela ajuda que aquele homem nos deu, ajuntamos todas as nossas coisas e saímos apressadamente daquele lugar, deixando para trás uma noite de terror que nunca mais vamos esquecer. Todo este acontecimento ocorreu há 3 anos atrás, quando eu e meus amigos decidimos deixar o agito da cidade e passar nossas férias escolares na fazenda que pertencia à minha família. Fazenda esta que está localizada na região da cidade de Mauá da Serra. Agradeço imensamente ao canal por estar contando o meu relato. Cordiais uivos a todos. Boa noite.